Existe uma diferença enorme entre simplesmente conversar com uma mulher e saber usar as palavras certas para criar proximidade, confiança e interesse. Embora a atração não dependa apenas daquilo que você diz, a forma como se comunica pode influenciar diretamente a maneira como ela percebe você. Algumas expressões demonstram atenção, respeito, interesse genuíno, enquanto outras podem soar artificiais, exageradas ou até manipuladoras. Então, nesse vídeo, você vai descobrir quais palavras podem fortalecer a conexão entre vocês e principalmente como combiná-las com atitudes coerentes para que suas intenções sejam percebidas de forma natural. Uma das formas mais simples de demonstrar atenção é chamar a mulher pelo próprio nome. Pode parecer algo insignificante, mas quando você usa o nome dela de maneira espontânea, transmite a sensação de que está realmente presente naquela conversa e reconhece sua individualidade. Isso pode tornar a interação mais pessoal e acolhedora. Porém, existe uma diferença entre usar o nome dela naturalmente e forçar a situação. Então, pronuncie corretamente, respeite a forma como ela prefere ser chamada e evite inventar apelidos ou diminutivos sem saber se ela se sente confortável. O objetivo é criar proximidade e não parecer ensaiado. Uma outra expressão poderosa é um simples obrigado. Demonstrar gratidão revela muito sobre a maneira como um homem enxerga e valoriza as pessoas ao redor. Então, quando você reconhece uma atitude, um gesto ou um esforço que ela teve com você, mostra que não considera aquilo como obrigação. Isso transmite educação, maturidade e consideração. Mas a gratidão precisa ser verdadeira, hein? Se você agradece automaticamente por qualquer coisa, a palavra perde o seu significado. Use-a quando realmente sentir que aquele gesto merece ser reconhecido e deixe que sua sinceridade apareça na maneira como você fala. Então chegamos aos elogios. Uma mulher pode gostar de ouvir que é bonita, mas limitar seus elogios à aparência pode fazer sua abordagem parecer superficial. Em vez de repetir frases genéricas que ela provavelmente já escutou inúmeras vezes, procure perceber características que realmente chamam sua atenção. Você pode admirar a inteligência dela, você pode admirar a maneira como ela se expressa, a criatividade, o senso de humor, sua determinação, uma conquista ou até mesmo uma opinião que demonstrou durante uma conversa. Um elogio marcante não precisa ser exagerado. Na verdade, quanto mais específico e verdadeiro ele for, maior será a chance de transmitir a autenticidade. Então, dizer apenas que ela é maravilhosa pode não significar muita coisa. Já observar uma característica específica e explicar por que ela chamou sua atenção demonstra que você realmente prestou atenção nela. Isso transforma o elogio em uma percepção pessoal e não em uma tentativa automática de agradar. Também existe um outro ponto fundamental. Não elogie esperando receber alguma coisa em troca, pelo amor de Deus. Quando um homem demonstra admiração apenas para conseguir atenção, carinho ou algum tipo de benefício, a intenção pode ficar evidente. O verdadeiro elogio nasce da vontade de reconhecer algo que você genuinamente aprecia. Quando suas palavras são acompanhadas por atitudes compatíveis, elas deixam de parecer uma estratégia e passam a representar aquilo que você realmente pensa. No fim das contas, não são palavras isoladas que fazem alguém desenvolver sentimentos. O que realmente fortalece uma conexão é a combinação entre comunicação, comportamento, respeito, atenção e autenticidade. Quando aquilo que você fala está de acordo com a maneira como você age, a sua presença se torna muito mais marcante. Uma das palavras mais importantes em qualquer relacionamento é desculpe. Saber reconhecer quando você errou demonstra uma qualidade que muitas vezes vale mais do que tentar parecer perfeito. Maturidade. Quando suas palavras ou atitudes machucam alguém, assumir a responsabilidade pelo que aconteceu mostra que você consegue olhar para os próprios comportamentos e reconhecer quando ultrapassou um limite. Além disso, uma desculpa verdadeira transmite respeito e consideração pela outra pessoa, mas existe uma diferença entre pedir desculpas com maturidade e transformar o pedido de desculpas em um comportamento automático. Você não precisa se desculpar por absolutamente tudo, muito menos assumir uma culpa que não é sua apenas para evitar conflitos.
Um pedido de desculpas deve acontecer quando existe realmente algo pelo qual você precisa se responsabilizar. E principalmente, ele precisa vir acompanhado de sinceridade. Dizer desculpa apenas para encerrar uma discussão, sem compreender o problema ou sem intenção de mudar, dificilmente terá o efeito desejado. Quando perceber que realmente agiu de maneira inadequada, seja humilde o suficiente para reconhecer isso. Não tente justificar o seu comportamento imediatamente. Transferir a responsabilidade ou até mesmo transformar o pedido de desculpas em uma nova discussão. Mostre que você compreendeu o impacto daquilo que fez e, quando for possível, demonstre através das suas atitudes que pretende agir de maneira diferente no futuro. Uma desculpa ganha muito mais força quando é acompanhada por uma mudança concreta de comportamento. Agora, vamos deixar as palavras aí um pouco de lado e falar sobre atitudes. Afinal, atração, conexão não são construídas apenas através daquilo que o homem fala. O comportamento, a expressão corporal e a maneira como ele se apresenta também comunicam mensagens muito importantes. Uma das atitudes mais simples e poderosas é sorrir. Um sorriso espontâneo pode transmitir receptividade, segurança, simpatia e bom humor. Quando você olha para uma mulher e sorri de maneira natural, pode criar um ambiente mais leve e mostrar que está confortável com a presença dela. Muitas vezes, um sorriso genuíno comunica interesse de uma forma muito mais natural do que uma tentativa exagerada de impressionar. Entretanto, existe uma diferença entre sorrir naturalmente e permanecer sorrindo o tempo inteiro, sem motivo. Um sorriso constante e artificial pode produzir justamente o efeito contrário e fazer você parecer desconfortável ou pouco autêntico. O ideal é deixar que sua expressão acompanhe o momento. Então, sorria quando alguém realmente for engraçado, quando estiver cumprimentando alguém, quando quiser demonstrar simpatia ou quando uma situação naturalmente despertar a alegria. Também evite forçar uma expressão que não combina com aquilo que você está sentindo. As pessoas percebem muito fácil quando um sorriso parece ensaiado. Um sorriso verdadeiro costuma surgir de maneira espontânea e acompanha o restante da linguagem corporal. Quando você demonstra interesse com naturalidade, sem tentar representar um personagem, sua presença tende a transmitir muito mais confiança. Portanto, não pense no sorriso como uma técnica que precisa ser executada o tempo todo. Encare-o como uma extensão da sua própria comunicação. Então, quando existe interesse genuíno, bom humor, segurança, um simples sorriso pode tornar a interação mais agradável e ajudar a criar uma conexão mais confortável entre vocês. Uma outra atitude capaz de transmitir interesse sem depender de muitas palavras é o contato visual. Olhar nos olhos de uma mulher durante uma conversa demonstra que você está prestando atenção e realmente envolvido naquele momento. Além disso, um olhar bem dosado pode transmitir segurança, sinceridade e interesse, tornando a interação mais pessoal. Porém, contato visual não significa ficar encarando alguém de maneira fixa. Um olhar prolongado demais pode aí causar desconforto e passar uma impressão de intensidade excessiva. Por outro lado, evitar completamente os olhos dela pode transmitir insegurança, desinteresse ou falta de conexão. O equilíbrio está em alternar naturalmente entre olhar para ela e desviar o olhar enquanto conversa, mantendo uma frequência confortável para os dois. Então, preste bastante atenção também ao contexto. Quando ela estiver falando, olhar para ela demonstra que você está realmente ouvindo. Quando quiser enfatizar algo importante ou transmitir uma emoção, sustentar o olhar por alguns instantes pode tornar aquela mensagem mais marcante. O objetivo não é usar o olhar como uma técnica mecânica, mas permitir que ele acompanhe aquilo que você realmente está sentindo e pensando. Outra forma de comunicação que exige ainda mais atenção é o toque.
Um contato físico adequado pode transmitir proximidade, carinho e interesse, mas somente quando existe abertura e conforto entre as duas pessoas. O toque nunca deve ser tratado como uma obrigação ou como uma estratégia para acelerar artificialmente a intimidade. Então, respeitar o espaço pessoal dela é fundamental. Se vocês ainda não possuem confiança ou proximidade, avançar fisicamente de maneira rápida pode causar desconforto. Conforme a relação evolui e existe reciprocidade, pequenos gestos de carinho podem surgir aí de maneira espontânea. Então, observe sempre a reação dela, respeite qualquer sinal de que ela não está confortável. O toque deve ser leve, natural e consensual, hein? Jamais invasivo. Também é muito importante compreender que intensidade não significa força. Então, um gesto delicado pode transmitir muito mais carinho do que contato físico exagerado. Quando existe confiança, proximidade e reciprocidade, o contato físico pode se tornar uma expressão natural da conexão que já está sendo construída entre vocês. E existe ainda uma outra maneira de demonstrar atenção: oferecer um presente. Dar algo para uma mulher pode mostrar consideração e revelar que você prestou atenção aos gostos, interesses ou necessidades dela. O valor financeiro, entretanto, não é o que determina se o gesto será significativo. Um presente excessivamente caro, logo no início de uma relação, pode criar uma situação desconfortável ou transmitir a impressão de que você está tentando compensar alguma coisa com o dinheiro. Da mesma maneira, algo completamente genérico, escolhido sem qualquer consideração, pode parecer apenas uma formalidade. Então, o ideal é escolher algo que tenha relação com aquilo que você sabe sobre ela. Então, quando você conhece melhor uma pessoa, fica aí muito mais fácil escolher algo que realmente tenha significado. Pode ser algo simples, relacionado a um hobby, uma preferência que ela mencionou durante aí uma conversa, ou até mesmo uma pequena lembrança que demonstre que você prestou atenção em detalhes que outras pessoas talvez ignorassem. O mais importante é que o presente seja uma demonstração espontânea de consideração e não uma tentativa de comprar afeto ou criar uma obrigação, tá certo? Quando existe intenção genuína por trás do gesto, até mesmo algo simples pode se tornar muito mais especial do que um objeto caro escolhido sem significado. A quinta atitude que pode fortalecer uma relação é saber chegar a acordos. Em qualquer relacionamento saudável, nem sempre duas pessoas vão querer exatamente a mesma coisa, tá certo? Então, saber negociar, ouvir e encontrar um ponto de equilíbrio demonstra maturidade, respeito e disposição para construir algo em conjunto. Mas existe uma diferença muito importante entre saber ceder e abrir mão constantemente de quem você é. Você não precisa concordar com tudo para manter uma mulher interessada, muito menos abandonar os seus próprios princípios, necessidades ou limites para evitar qualquer tipo de conflito. Um relacionamento equilibrado não funciona quando apenas uma pessoa faz concessões enquanto a outra sempre consegue o que deseja. Então, ceder faz sentido quando existe uma razão verdadeira para buscar um meio termo. E quando ambos estão dispostos a contribuir, se uma determinada situação exige flexibilidade e você entende que aquela escolha pode beneficiar a relação, faça isso de maneira consciente, sem ressentimento e sem transformar o gesto em uma dívida emocional. O compromisso saudável nasce da vontade de preservar algo que possui valor para os dois. Essas atitudes mostram que a atração não depende apenas de frases bonitas. Palavras podem sim despertar interesse, mas são os comportamentos consistentes que ajudam a construir confiança. Ainda assim, existe algo mais importante do que aprender qualquer técnica de comunicação ou comportamento. Não perder a própria identidade, tentando aí agradar alguém. Ser autêntico é uma das características mais importantes que um homem pode desenvolver. Isso significa apresentar quem você realmente é, em vez de criar ali uma versão artificial de si mesmo,
personagem apenas aí para conquistar uma mulher. Não se trata de representar um personagem, copiar comportamentos de outros homens ou modificar completamente sua personalidade para se encaixar nas expectativas de alguém. Quando você tenta sustentar uma imagem que não corresponde à sua realidade, cedo ou tarde as contradições aparecem. Então você pode até conseguir chamar a atenção dela inicialmente, só que manter uma relação baseada em uma versão inventada de você mesmo tende a gerar frustração, insegurança e conflitos. A autenticidade permite que a outra pessoa conheça o homem que realmente existe por trás da primeira impressão. Então, ser você mesmo também significa ser honesto, coerente e confiável. Suas palavras precisam combinar com suas atitudes. Seus valores precisam aparecer na maneira como você trata as pessoas e suas escolhas precisam refletir aquilo que você realmente acredita. Não apenas aquilo que imagina que fará alguém gostar mais de você. Isso não significa usar a expressão sou assim mesmo como desculpa para permanecer egoísta, desrespeitoso ou incapaz de reconhecer os seus próprios erros. Nada disso. A autenticidade não é uma licença para ignorar os sentimentos de outra pessoa. Pelo contrário, ser genuíno também envolve saber ouvir, considerar diferentes perspectivas e reconhecer quando existe algo em seu comportamento que precisa ser melhorado. Você pode continuar sendo fiel à sua personalidade enquanto trabalha para se tornar uma pessoa melhor. Pode manter seus princípios e, ao mesmo tempo, aprender com quem está ao seu lado. Pode defender suas opiniões sem desrespeitar as opiniões dela. E pode crescer individualmente enquanto constrói uma relação na qual os dois também evoluem. No final, ser você mesmo parece simples, mas exige coragem. É muito mais fácil vestir uma máscara, seguir fórmulas prontas e tentar descobrir exatamente o que alguém deseja ouvir. Difícil é ter personalidade suficiente para permanecer fiel àquilo que você é. Então, reconhecer suas imperfeições e ainda assim continuar trabalhando no próprio desenvolvimento é importante. Nenhuma técnica de atração substitui isso. Se você precisa fingir o tempo inteiro para manter alguém interessado, alguém do seu lado, talvez essa conexão não seja baseada em compatibilidade verdadeira. A melhor relação é aquela que existe espaço para duas pessoas serem reais, se respeitarem, aprenderem uma com a outra e continuarem crescendo sem precisar abandonar a própria identidade. Pode parecer difícil permanecer fiel a si mesmo, eu sei, principalmente quando existe o desejo de conquistar alguém ou manter uma relação. Mas esse esforço vale a pena porque viver de maneira autêntica permite construir vínculos baseados em verdade, em confiança e compatibilidade. Então, quando você não precisa interpretar um personagem para ser amado, existe muito mais espaço para viver uma relação leve e genuína. Eu espero que tudo que foi apresentado aqui ajude você a enxergar seus relacionamentos de uma maneira diferente e principalmente a desenvolver uma postura mais segura, madura e verdadeira. Mais do que conquistar alguém, o objetivo é construir uma conexão na qual exista respeito, reciprocidade e felicidade para os dois. Se esse conteúdo trouxe alguma reflexão importante para você, deixe sua opinião, deixe seu like, deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu quero saber qual dessas atitudes você considera mais importante em um relacionamento e se existe alguma outra que você acrescentaria a essa lista. Se você gostou do vídeo, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum dos próximos conteúdos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, já se inscreve no canal. Tá esperando o quê, meu amigo? Se inscreve para não perder nenhum conteúdo aqui que será postado. Isso ajuda outras pessoas a se beneficiarem desses conteúdos. E é isso. Um beijo no seu coração. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!